Boa noite, gente. Como vocês estão? Mais uma live aqui na LTCC. Bom, eu sou a Alessandra, eu sou diretora de extensão aqui da Liga de Terapia Cognitivo-Comportamental da USP de Ribeirão Preto e membro do LAPIC, Laboratório de Pesquisa e Intervenção Cognitivo-Comportamental. Vamos aqui adicionar a nossa convidada. Oi, Ale. Boa Tudo noite. bom? Boa noite, linda. Aqui, muito prazer de trazer aqui para falar sobre esse tema tão importante que é lidando com o luto nessa época de pandemia. Sim, verdade, é um tema muito importante. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Então, eu posso te apresentar para o pessoal que está assistindo? Sim. Bom, gente, a Luciana França Sescon é uma psicóloga formada pela Unip, atua na Prefeitura de Santos em saúde mental desde 2012. É mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp, especialista em terapia cognitivo-comportamental pela CTCC e aprimorada em psicoterapia para pessoas lutadas pela PUC de São Paulo. Atualmente é colaboradora no Instituto Vitaleri de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio. E também docente na Unip, né? Isso mesmo. Agora vamos deixar a formalidade de lado, que eu te conheci. A gente se conheceu ano passado, na terceira semana intensiva do LAPIC. Desde então tem sido um prazer ser sua amiga e estou muito feliz de te receber aqui. Obrigada, Ale. Eu também. Nossa, a gente ficou uma semana inteira, né, participando das atividades lá e a gente criou uma amizade muito boa, a gente continua se falando. Estávamos ansiosas para nos ver agora no congresso, né, mas a gente vai esperar. Mas que bom, fico muito feliz de estar aqui com você. Foi adiado, mas por bons motivos, né? O congresso que a gente falou é a JCC, que é a Jornada de Terapia Cognitivo-Comportamental, também do LAPIC. Então, antes de começar, eu queria deixar só um recado para o pessoal que está assistindo, que se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que a gente vai falar, ao longo da conversa, vocês podem ir colocando aqui no chat, e aí no final a gente vai reservar uns minutinhos para falar sobre isso, ok? Eu acabei de ver que a Bia entrou. Pois é. Beijo pra Bia, maravilhosa. Então vamos começar, Lu? Vamos. Bom, primeiro de tudo, as pessoas querem saber. Existe uma definição para luto? O que é o luto, afinal? E dentro da TCC, existe alguma especificidade para esse conceito? Bem interessante. Assim, existem várias definições de luto, né? Mas o que eu acho mais interessante é a gente saber que luto é uma reação natural de um processo para a gente se adaptar a uma mudança, uma perda significativa, uma perda de vínculo, né? E aí não é só a morte concreta de uma pessoa querida, de um animal de estimação, mas o final de um ciclo, o final de um relacionamento, um adoecimento, tudo isso pode ser também um momento de luto para a gente, né? E a gente vai aprofundar um pouco mais isso, mas o momento que a gente está vivendo não deixa de ser um tipo de luto também, né, Ale? E você falou se na TCC tem alguma diferença, né? O meu trabalho de conclusão de curso foi sobre manejo de luto por suicídio na TCC, que eu não encontrei nenhum material específico, né? Minha área de atuação também. Eu acho que na TCC a gente entende muito como um momento onde, claro, né, todas as pessoas ficam mais vulneráveis, é natural. E para a TCC pode ser um momento onde surjam aí algumas crenças já de desesperança, né? De desvalor em relação a essa perda. Então, assim, a partir dessa perda que me desestabiliza, eu posso entrar em contato com outras crenças, tipo, nossa, agora que eu perdi essa pessoa, nunca mais eu vou ser feliz de novo, né? Nunca mais eu vou gostar de outra pessoa como eu gostei, ninguém vai ocupar o espaço dessa pessoa, e é verdade, ninguém nunca vai ocupar o espaço de ninguém. Mas achar que a gente nunca mais vai ser feliz, não vai ter bons momentos, né? Lembranças felizes, mesmo em relação a essa pessoa. Então, às vezes, é uma coisa importante da gente trabalhar ali como um material mesmo para se tornar mais flexível, né? Para conseguir lidar com essa perda de uma forma um pouco mais tranquila. Então, o luto é uma coisa muito comum, né? É natural da vida, porque vem das perdas. Mas então, como que alguém pode saber que esse luto se tornou patológico? Que a pessoa está sendo prejudicada ao sentir isso?
Bem interessante isso que você falou, assim, que é uma coisa natural da vida, mas para muitas pessoas parece que não é. A gente às Uhum. vezes não se sente autorizado a expressar nosso luto, ou parece que a gente tem um tempo já definido, seja 6 meses, um ano, né? E na verdade cada pessoa tem o seu tempo. Se a gente for pensar em regras assim de trabalho, por exemplo, a pessoa tem 5 dias em média de licença do trabalho quando você perde uma mãe, um filho. Isso não é tempo para você fazer uma adaptação de uma perda tão significativa, né? Então, às vezes, Uhum. a expressão do luto é prejudicada pelas próprias questões da sociedade, ou porque as pessoas falam, não, tudo bem você chorar nesse Natal, mas no próximo, vida que segue. Não chora, porque senão essa pessoa onde estiver vai estar sofrendo, mas não é isso, né? Tem que permitir que a pessoa expresse o que está sentindo. E quase sempre com altos e baixos. Você perguntou como é que a gente pode identificar um luto patológico, né? Há alguns anos a gente já não usa mais essa nomenclatura de luto patológico, mas sim luto complicado, porque justamente para tirar essa ideia de que o sofrimento é uma doença, né? Que é tão comum essa ideia na nossa sociedade, que todo sofrimento tem que ser medicalizado, e não é bem assim. Então, um luto complicado a gente vai entender quando, por exemplo, já se passaram alguns anos e a pessoa ainda está muito focada naquela perda, nesse sentimento de desesperança, como a gente falou. Ela não conseguiu se engajar em outras atividades, em outros momentos. Claro que diante de uma perda significativa, sua vida não vai ser mais como era antes, é óbvio, né? Mas Uhum. assim, você não consegue em nenhum outro momento se desligar daquela perda, é como se a sua vida tivesse acabado também. Pode surgir uma depressão mais intensa, que se prolonga por anos, não querer contato com as pessoas, mesmo depois desse processo de luto, porque no começo é natural. Mas se isso persiste, pode ser o sinal de um luto complicado. E aí a ajuda do profissional pode fazer diferença, né? Com certeza. Nossa, muito legal isso. Eu não sabia que se chamava luto complicado. Muito bom você ter Uhum. trazido. Ah, Mas legal. Justamente então, para tirar essa ideia, né? Já que a nossa sociedade acha que todo sofrimento é doença, né? De forma aham, geral. Assim. remete a uma patologia, né? Exato, né? Como se não fosse permitido sofrer. E aí tem uma frase muito legal do Colin Parkes, que é um dos estudiosos de luto que eu adoro, que ele fala: o luto é o preço do amor. A gente sim luta porque a gente perdeu alguém significativo, sabe? Então, assim, acho que seria estranho se você perdesse uma pessoa importante e, tipo, seguisse sua vida como se nada tivesse acontecido. Como se você não precisasse de um tempo para se adaptar a essa nova vida sem essa pessoa. E eu acho que isso faz muito sentido. Então, é se permitir sentir. Né? Não é assim, minha vida acabou, mas sim, sinto saudade, sim, às vezes eu quero chorar, quero olhar as fotos ou ainda não consigo, e não tem doença nisso. Perfeito. Então, agora que a gente já sabe o que é o luto e quando que ele pode se tornar mais difícil para lidar, né? Surgem as dúvidas do manejo. Como que a gente pode lidar com o luto, mas aquele que a gente está passando agora nesse período de quarentena, em que muitas coisas do cotidiano estão mudando, né? Nossa rotina está diferente, às vezes planos que a gente tinha para o futuro estão sendo suspensos, deixados de lado. Então, como lidar com Uhum. as perdas cotidianas na quarentena? Muito legal essa pergunta. Tenho pensado bastante sobre isso, Ale. E acho que é a mesma coisa que acontece diante de uma perda significativa. Primeiro, que a gente aceite que essa perda aconteceu, que a gente consiga entender que o nosso mundo mudou. É assim que acontece quando você perde uma pessoa querida. É assim que acontece diante dessa situação, que a gente nunca vivenciou e que a gente não estava preparado para passar por isso, né? Essas perdas de afastamento social. Eu moro aqui no litoral de São Paulo, né? Então, tinha a praia aqui tão pertinho todos os dias e não ia. E agora que eu não pode ir, você fica com aquele sentimento de perda. Então, coisas do cotidiano que você sente falta e que é a mesma coisa que às vezes as pessoas enlutadas dizem, nossa, se eu conseguisse imaginar, se eu tivesse adivinhado, teria aproveitado mais. Então, acho que como lidar? Primeiro, aceitar que a gente está num momento difícil e, assim como enlutado, não se cobrar para seguir num ritmo de produção, né? Quem está em home office, eu continuo dando aula mesmo online, eu continuo atendendo. Mas assim, não achar que eu vou render da mesma forma. Você me conhece, você sabe que eu gosto muito de ler, não tenho conseguido ler, e tipo, não estou numa situação normal, mesmo se eu tivesse mais tempo, mas a nossa capacidade de concentração, de atenção está afetada, às vezes o sono.
Então, assim como é enlutado, perceber que são reações naturais, né, diante do que a gente está vivenciando. E também, como as pessoas enlutadas, procurar aquilo que nos faz bem, aquilo que nos acolhe. Então, mesmo que seja virtualmente, conversar com as pessoas queridas, procurar fazer as coisas que nos fazem bem, às vezes é se permitir tomar um chá, mas com calma, sabe? Não fazer tudo no automático. Conseguir valorizar as coisas que às vezes a gente nem tinha tempo para valorizar, né? Aquela coisa de a gente se encontrava muito com os amigos, mas a maioria do tempo a gente estava cada um com seu celular, às vezes até compartilhando foto ali, mas você não estava ali de verdade. Então, talvez aproveitar esse momento para ressignificar as nossas relações, para fazer projetos do que a gente quer fazer quando isso tudo passar, qual vai ser a primeira coisa que você quer fazer, quem vai ser a primeira pessoa que você vai querer abraçar. É tentar ressignificar mesmo, assim como no luto, né? Nossa, são dicas muito boas. E quando o luto se refere à morte que está acontecendo? Porque tem tido tantas mortes diariamente, né? Sim. Então, acho que a gente vivencia duas situações, né? Uma que já é um luto coletivo, porque mesmo que a gente não tenha perdido alguém próximo, um amigo, a gente não tem como não se sensibilizar diante dessas perdas, né? São muitas vidas perdidas e não são só números, né? O que a gente sempre fala quando fala de suicídio, porque às vezes você fica assim, são uma média de 13 mil suicídios por ano. É um número que chama a atenção, mas assim, não precisa ser tanto. Se for uma pessoa que você conhecia, esse número é muito significativo, né? Sim. Então, esse luto que a gente está vivenciando, que são tantas mortes acontecendo no mundo inteiro, os números tão significativos todos os dias, eles trazem também medo da gente perder alguém querido, da gente adoecer, de deixar incompletos os nossos projetos também, né? E acho que o luto também de pessoas que estão perdendo, sim, seus entes queridos e às vezes não conseguem ali se despedir, que faz toda a diferença. Seja com a pessoa ainda em vida, seja no ritual como velório, né? Que é justamente para que a pessoa consiga concretizar essa perda, né? Se despedir e também receber o suporte social, que é importante. Então, acho que é um momento... E que agora não está sendo possível. Então, acho que agora é um momento para a gente tentar também se adaptar diante da situação. Tenho conversado com algumas pessoas que já perderam seus entes queridos, né, durante a pandemia. E aí é pensar, tipo, que se a gente pode fazer reuniões virtuais com os familiares, sabe? Marcar um dia para que as pessoas compartilhem as suas lembranças. A ideia de tornar o Facebook daquela pessoa, caso ela tenha, no memorial e ali colocar as lembranças. Já falei para algumas pessoas enlutadas também que guardassem as mensagens que elas estavam recebendo pelo WhatsApp, aquelas que traziam também histórias dos seus entes queridos, sabe? Salvar num arquivo, depois talvez quando tiver um pouco mais, com menos sofrimento diante dessa perda, juntar isso com algumas fotos, então tentar trazer alguma forma de homenagear essa pessoa querida, né? Acho que essa homenagem que acontece dentro de nós, da nossa memória, isso nem o isolamento social permite, né? A gente pode usar isso a nosso favor, né? Eu gostei muito dessa ideia das mensagens. Transformar isso é ressignificar também, né, Lu? Transformar em uma coisa boa. Sim, sim. É tentar se adaptar, né? A gente usa muito no manejo do suicídio o kit de esperança, né? Que é tentar construir ali com o paciente um recurso concreto de coisas que façam ela lembrar que a vida não é só sofrimento, tem coisas positivas também. E que ali ela coloque, por exemplo, fotos de pessoas queridas, cartas, postais, citações. Acho que dá pra gente pensar num kit assim também de luto, sabe? Talvez não nesse momento, mas primeiro guardando essas mensagens de outras pessoas queridas também e depois ir construindo. Porque o luto não é só um momento, não é só uma fase. Não tem um tempo determinado, mas dependendo da importância daquela pessoa, essa falta vai continuar presente na nossa vida, né? Uma criança que perde um pai, uma mãe hoje, talvez ela nem tenha compreensão disso, mas quando ela ficar adolescente, vai ter algumas experiências que ela queira compartilhar, ela vai querer revisitar essas memórias, né? Quando uma mulher se casa, quando ela se torna mãe, ela vai sentir falta, por exemplo, de ter a mãe ou o pai por perto. Então, assim, acho que é importante a gente criar esses recursos que podem ser ali revistos ao longo da nossa vida, né? Eu acredito muito nessa ideia. Eu perdi o meu pai em 2015
E uma ideia que me trouxe conforto foi de um texto que eu li, uma crônica da Marta Medeiros, e que ela falava que a gente só morre de verdade quando morre a última pessoa que nos conheceu. Porque enquanto tiver alguém que fale da gente, que fale como era nosso jeito, do que a gente gostava, que lembra da nossa risada, aquela pessoa que diz, nossa, se ela tivesse aqui, ia gostar tanto disso, a gente continua vivo. E eu acredito muito nisso. Então, acho que é uma outra forma da gente lidar com o luto também. E é uma forma de facilitar que essas memórias fiquem mais vivas possível, né? Sim, né? E como eu falei, às vezes, assim, no momento você não consegue muito lidar, você talvez não consiga ler todas as mensagens que os amigos mandam, porque dói demais, mas em outro momento pode ser tão gratificante você pensar, nossa, essa pessoa que eu amava tanto também foi tão amada por outras, né? E continua viva em tantas memórias. Então, eu acho bacana, para mim faz sentido. E você tinha mencionado, Lu, na sua fala, sobre o menino que perdeu algum familiar. E, por exemplo, eu também perdi meus avós super cedo, os meus avós. Como é que é Uhum. o luto para a criança? A gente deve falar sobre morte com crianças? Então, né, a criança, ela também se enluta. Eu acho que a maior dificuldade em relação a esse tema de falar com criança ou não sobre morte vem dos adultos, né? Porque a maioria de nós também foi criado com esse tabu em relação à morte. A maioria de nós não participava dos velórios também, né, como forma de proteção. É criança, não precisa saber. É criança, não vai. E aí fica com aquela ideia de, não, a pessoa viajou, dormiu, virou estrelinha. Só que a criança, né, eu acho que assim, em poucos anos já, claro que ela percebe que houve uma mudança ali na família. Ela percebe que as pessoas estão chorando, ela percebe que as pessoas estão tristes. Às vezes ela escuta alguma coisa, aí vai confirmar, e a família, para proteger, diz: não, não é nada disso. E aí eu acho que pode surgir, então, uma percepção de que o que eu estou observando não é o certo, então eu não consigo identificar bem. De repente pode até gerar uma crença disfuncional, como a gente fala em TCC. Sim. Então, para falar com a criança, acho que de acordo com a idade e de acordo com aquilo que ela perguntar também. Às vezes a criança enlutada, talvez ela não demonstre tanto chorando como nós adultos, mas ela pode às vezes regredir na fase do desenvolvimento, então algumas coisas que ela já tinha, uma criança que já estava mais independente, se tornar mais carente, né? Um adolescente pode ficar mais arredio, pode ficar rebelde, mas não encontrar espaço para falar sobre isso. Então, eu acho que é sempre a questão do diálogo. Talvez tentar usar livros, filmes, né? Eu até tinha separado aqui, ó, o livro da Carmen. Nem sabia que ela ia estar aqui, mas eu separei. Tá vendo que é maravilhoso, né? Trabalhando o luto com crianças. E você sabe que às vezes eu uso mesmo esses livros com adolescentes, não é infantilizando, mas é porque eles são assim bem diretos, muito sensíveis, uma abordagem delicada e que às vezes até para nós adultos é difícil. A criança pode se expressar através de desenho, por exemplo, ela pode assistir um filme como O Rei Leão, e aí você comentar, nossa, como será que o Simba ficou depois de perder o pai, sabe? Tem tantas formas da gente trabalhar isso de uma forma delicada, respeitando o tempo da criança, mas que a gente fale, né? Eu acho importante. Ah, também acho. Então, a forma de abordar, você já falou um pouquinho, talvez abordar por filme, né? Você tem alguma sugestão para os pais que estão assistindo? Abordar um pouco as perdas, tanto do cotidiano, né? O luto pelas perdas do cotidiano, porque as crianças não estão mais conseguindo ir na escolinha, nem ver os amigos. Sim. E as mortes que estão acontecendo, que eventualmente algum parente, conhecido pode morrer. Então, eu acho que é isso mesmo, é a gente conseguir conversar, é falar abertamente, sabe? Não tem nada demais se a gente estiver chorando e o filho perceber, a gente falar, sim, porque eu tô triste, ou porque eu tô com saudade, ou porque eu também fico preocupada, não sei quanto tempo isso vai durar. Não é você trazer todas as preocupações para a criança, né? Mas assim, conseguir ensinar que os sentimentos são válidos, as emoções a gente tem que saber dizer, né? Seja em qual idade for. A gente trabalha muito isso na TCC. Identificar também. E com filmes, como eu falei, tem muitos desenhos que trazem essa temática, né?
Viva, por exemplo, é maravilhoso, que traz o olhar da cultura mexicana para a morte, que é completamente diferente da forma com que a gente vê, né? No Dia dos Mortos, lá onde tem festas, tem comidas, eles acreditam que as pessoas, os seus entes queridos voltam para visitar. E aqui no Dia de Finados, né, quase sempre a gente tem até aquela crença de que vai chover, que é um dia pesado, enfim, tudo isso varia também. Mas trazer, às vezes, para a criança, a primeira perda é de um animal de estimação. Então, também permitir que a criança expresse como ela está se sentindo, né? Dizer que também sofre muito e não fazer, às vezes, sabe quando morre um peixinho, vou comprar outro da mesma cor, vou fingir que não morreu? Porque quando morrer uma pessoa significativa, onde é que a gente vai arrumar uma cópia, né? Para substituir? Não tem como, né? E olha o que a gente ensina, né? Você Pois está ensinando que pela perda as coisas podem ser substituíveis. Eu gostei muito dessa de que você falou sobre aproveitar esse cenário para validar sobre as emoções, para ajudar as crianças a reconhecer. Muito legal. Às vezes, no caso da criança, nem vai ser com ela, mas a experiência de um coleguinha, por exemplo, que perdeu a avó, né? Então, não silenciar isso quando chegar essa notícia. Ah, tá bom, agora vamos falar de outra coisa. Não. Nossa, filha, como será que foi, né? O que seu coleguinha falou? Ele faltou? Nossa, é triste mesmo. É triste, ué. A vida é feita de momentos tristes também. Eu acho que quanto mais a gente faz esse tabu em relação à morte, mais a gente sofre. Porque a gente age sempre como se isso nunca fosse acontecer. Nem com a gente, nem com ninguém que a gente ama. Infelizmente vai acontecer. Eu acho que a pandemia trouxe pra gente, né, essa sensação mesmo de que a gente não tem controle sobre nada, só que a gente nunca teve. Só que eu acho que era mais fácil a gente se enganar em relação a algumas outras coisas. Então, que a gente tente fazer desse momento um aprendizado, né? E não depois voltar como se nada tivesse acontecido e não tentar tirar o melhor dessa situação. Não é romantizar de forma nenhuma. Tem muita gente sofrendo mesmo, sofrendo muito. Mas é assim, faz parte da vida, né? E a gente tem que justamente ter espaço para falar sobre isso. Como eu acompanho muitos enlutados, o que eu vejo às vezes, Ali, é que as pessoas mesmo da mesma família, cada um se isola num quarto, num lugar e vão chorar sozinhos, com medo de não deixar o outro triste. Mas se a gente se juntasse para conversar, se a gente falasse, hoje eu não estou bem, hoje eu fiquei com saudade, lembrei de alguma coisa, alguma situação, e compartilhasse, tudo bem a gente chorar naquele momento, mas eu tenho certeza que depois a gente ia se sentir melhor, porque a gente já está junto. Sensação de pertencimento também, que é importante, né? Com certeza. Muito legal. E, Lu, acabaram as minhas perguntas, então acho que é legal a gente abrir para as pessoas. Antes disso, eu só queria perguntar, você já indicou algumas coisas, né? Você indicou o livro da Bia, você falou do filme. Mas falei brevemente, eu vou falar de novo. O vovô não vai votar, é maravilhoso. É a Bia, que é maravilhosa, né? Tá aqui assistindo, a gente não tá nem falando a mais, porque ela é maravilhosa mesmo, ela sabe. Mas é uma super referência, eu acho, para profissionais, e como você falou, porque às vezes os pais não sabem como abordar. E é um livro, assim, que é muito legal, dá para você usar, ler junto com a criança. Tem espaço de perguntas para identificar o que ela pensou. Tem a questão de fazer desenho, que para a criança é muito significativo, né? Às vezes algum tipo de despedida também dessa criança, sabe? Seja de um animal de estimação, de um ente querido, que ela possa de alguma forma expressar. Criança, adolescente, nós também, que às vezes não nos permitimos, né? E aí você falou também de outros livros. Não tem uma live que eu faça que eu não fale de livros, né? Acho que tenho que ganhar um patrocínio aí de umas editoras, mas eu separei também A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Você já leu, Alê? Não, nunca li. Do que fala? Que é da Ana Cláudia Quintana Arantes, né? Ela é uma médica paliativista e ela traz uma outra perspectiva de morte também. E é uma coisa que eu aprendi trabalhando com luto, né? As pessoas às vezes falam, nossa, mas você foi estudar morte, luto e suicídio, que temas pesados. E tem mesmo um sofrimento, mas só que eles falam muito de vida também, que é de sentido da vida, que é de aproveitar o momento que você tem com as pessoas que você ama, que é como eu falei, não ter essa sensação de controle, ou que a gente sempre vai ter tempo para fazer o que a gente gostaria de fazer lá na frente, ou então que a gente vai conseguir abraçar as pessoas que a gente ama. Abraça hoje, se você puder fazer depois de novo, ótimo, né? Mas faça isso. As pessoas estão falando que gostam da Ana Cláudia, legal. E um outro que eu separei também, é o último ali.
que eu gostei muito, eu li acho que o ano passado, é Os 5 Convites, que também ele vai falar sobre morte. E é um livro muito bacana, ele fala, os 5 convites são: não espere, aceitar que todas as coisas acabam, nos encoraja a parar de perder tempo com atividades importantes, né, que foi mais ou menos o que eu falei. Aceite tudo, então esteja aberto para a vida, traga tudo de si para a experiência, porque às vezes tem experiências que a gente acha que vem só para nos fragilizar, mas como essa, podem também trazer aprendizados, né? Encontre um lugar de descanso no meio de tudo, porque é para a pessoa enlutada, para qualquer pessoa que está vivenciando esse isolamento, que no meio disso tudo consiga olhar para si. Um outro conceito da TCC também que eu gosto muito de autocompaixão, né? Se olhe com carinho, com cuidado também, né? Cuide de você no meio disso tudo, porque às vezes a gente quer tanto estar pronto para o outro, mas esquece de si mesmo. E cultive o não saber, que é essa coisa assim de não querer controlar tudo, porque às vezes acaba trazendo um peso. E quantas vezes a gente sofre por antecipação e no fim nem acontece aquilo que a gente tanto temia, mas a gente já sofreu, né? Muitas vezes, né? Então, vamos abrir para o pessoal? Vamos, eu vi que já tem algumas perguntas, né? Já vi várias perguntas. Deixa eu olhar aqui no meu notebook, que eu tenho auxílio dos meus colegas. Dos universitários. Sim. Queria saber se o medo do luto pode acabar impedindo a pessoa de se engajar em relações ou projetos. Como lidar com isso? Ai, sim. Acho que, nossa, uma boa parte. Desculpa, a pergunta é do Eros Scholar. Importante dizer quem falou. Pergunta muito legal, né? Medo do luto faz com que a gente evite algumas situações. Nossa, eu acho isso tão comum. Às vezes eu mesma me vejo em algumas situações assim. E volta ao Parques, ele fala que é isso, né? O luto é o preço do amor, mas então se você escolher não sofrer, você vai escolher também não viver bons momentos para não sofrer depois. Então, acho que é entrar em contato com isso, perceber quando a gente está evitando um sofrimento, isso já é um sofrimento também, né? É deixar de viver, é deixar de sentir. A gente não tem certeza de nada, mas pelo menos estar aberto. Acho que algumas pessoas acabam, depois de uma decepção, depois de perder alguém muito querido, ou de ter um relacionamento que foi muito significativo e acabam desenvolvendo esse medo mesmo de sofrer novamente. E aí querem evitar se aproximar de outras pessoas para não ter que passar por essa experiência. Mas eu acho que isso também não deixa de ser uma forma de morrer. Porque você não está se permitindo viver de verdade, né? Viver é risco. Com certeza. E aí entra no padrão muito poética hoje, meu Deus, Ale. Eu tô amando essas citações. E vai entrar também na TCC de novo, né? Esse padrão de evitação, de esquiva. Como quebrar isso? Não, e que é tão comum, né? A gente às vezes cria essas crenças, né? Se eu me dedicar a alguém, se eu amar, eu vou sofrer, então é melhor não fazer para evitar sofrimento. Mas esse já é um sofrimento, eu acho. Essa sensibilidade para perceber mesmo, né? Tentar viver o melhor de cada dia, sabendo que a gente não tem garantia de nada, é o que eu retomo, né? Não tem, sabe? Você pode viver momentos muito felizes também, e essa memória desses momentos não valem. Não vale a pena o risco, né? Fica aí o questionamento. Então vamos para a próxima. A Amanda GC Carvalho perguntou: o luto pode desencadear em transtornos mentais? Então, pode ser, não é tão comum, porque assim, claro que tem já um sofrimento, que às vezes até é confundido com um quadro de depressão a partir do luto. Que é essa coisa de um choro que vai persistir, de um desânimo, dessa vontade de não participar mais de reuniões com as pessoas, né? Isso quando a gente podia. Agora tá proibido mesmo. Mas em outros momentos, que pode ser parecido com depressão, mas não é. É uma reação natural. Agora, a gente precisa ver se isso persiste, se tem outras consequências. Se, por exemplo, diante dessa perda, eu só penso em me encontrar com essa pessoa, eu penso só em morrer, que não vale a pena continuar aqui. Eu não consigo tirar esse pensamento da minha cabeça em momento nenhum, mesmo tendo passado um tempo. Aí pode surgir uma depressão. Dependendo da situação, podem vir crises de ansiedade, né? Eu perdi alguém querido, nossa, será que eu vou perder mais alguém? O que eu tenho que fazer para estar alerta e tentar evitar que isso aconteça de novo, né? Nos casos de ansiedade. Se foi uma situação traumática, como uma morte violenta, pode ter um estresse pós-traumático, né? Que às vezes acontece no caso de suicídio.
A pessoa chega sem esperar e encontra seu ente querido falecido ali. É a perda e também essa cena que vem à mente o tempo todo. Então, dependendo sim. Todo luto precisa de tratamento, de acompanhamento? Não. Então, vai depender bastante de qual impacto que isso traz na vida da pessoa a médio e longo prazo. Muito bom. E aí, complementando, é a pergunta da Amanda de novo, mas eu achei muito interessante, eu também queria saber isso. É ruim não conseguir chorar quando perdemos alguém? Ai, ai, eu acho tão interessante isso. Como a gente vai falar que é ruim ou bom? Depende. É ruim não conseguir chorar? Você tem vontade de chorar? E aí, quais são as suas crenças? Assim, chorar é fraqueza, ou essa pessoa vai sofrer onde ela estiver, ou na minha família a gente não fala sobre isso, então eu não vou chorar? Sim, porque você está tendo o sentimento, você está tendo esse pensamento, essa emoção, e você não se permite, né? Por acreditar que é um risco, ou se eu começar a chorar, não consigo mais parar. Mas é que às vezes também eu fico pensando, para algumas pessoas, elas buscam um sentido mais espiritual, assim, diante de uma perda, né? Por exemplo, se a pessoa já vinha num processo de adoecimento, com muito sofrimento, não necessariamente porque ela não está chorando, ela está negando que houve aquela perda, mas talvez ela tenha uma crença de que a pessoa deixou de sofrer, que ela está bem ou que ela descansou, né? Mas se você tem o sentimento, você tem essa emoção e não consegue, aí eu acho que pode ser ruim, sim. É preciso entender por quê. Então, de novo, talvez buscar a ajuda de um terapeuta, né? Eu Sim. acho que a reflexão pode ser feita na hora, e aí, se você vê que está prejudicial, buscar Uhum. terapia. Pois é, né, Ale? É porque, como eu te falei, às vezes é difícil a gente ver se a pessoa está num luto complicado. Por quê? Porque na nossa sociedade é pouco validado o sofrimento, né? De forma geral, assim, e por morte também. Por quê? Porque muitas vezes a gente não quer entrar em contato com isso, porque a gente não quer pensar na nossa própria morte ou na morte das pessoas queridas. Aí aquela coisa, sabe? Ai, não sei, vou dizer meus sentimentos, mas depois eu não converso com essa pessoa sobre a perda, eu não compartilho com elas memórias, não pergunto se eu posso estar junto de alguma forma, né? Então, acho que às vezes não é nenhuma questão que está só em cada uma das pessoas, mas que ela não se vê com abertura para dizer o que ela está sentindo. Acho que por isso Uhum. também os grupos de apoio funcionam tão bem. Porque é um espaço, né? Seja qual tipo for, a gente tem os grupos de apoio para as pessoas que perderam alguém por suicídio, mas existem outros grupos de pais e mães enlutados, né? Eu não sei se tem aí em Ribeirão também, na faculdade, algum grupo assim de apoio? Na faculdade, eu não sei, mas inclusive tem esses grupos online estão acontecendo, né? Tem grupos que a Carmen Beatriz Neufeld e o Lapic estão proporcionando para as pessoas. Ah, que Eles estão ótimo. divulgando. Eu ainda não vi se tem o tema de luto, mas isso é uma boa coisa a se dizer para todo mundo. Então, Sim, eu sei que sim. tem grupo de ansiedade. E é até legal a gente ver isso, porque no contexto da pandemia as pessoas não conseguem mais ir, né, até o lugar do grupo. É Então, verdade. A gente tem feito os nossos, né, de apoio para sobreviventes enlutados, assim, online. Porque é um momento importante, porque as pessoas continuam precisando de suporte, e é isso que eu digo, o grupo traz essa sensação de pertencimento, porque diante de uma situação difícil, às vezes a gente tem a crença de que só aconteceu com a gente, que só a uhum, gente não está conseguindo lidar. Principalmente porque as pessoas, de forma geral, elas expressam quando elas estão bem, compartilham fotos de viagens maravilhosas, mas dizer eu não estou tão bem assim, não ganha tantos likes, né? Então, assim, é, estar num grupo onde você sente que você pode contar a sua história, se sentir acolhido, não vai ser assim reduzido o que você está dizendo a uma coisa clichê, mas vai ser respeitado. Eu acho que isso fortalece muito as pessoas. Essa experiência que a gente tem, né? Eu facilito o grupo já desde 2016 pelo Vitaleri. Vejo assim como é gratificante para as pessoas poderem compartilhar suas experiências. Então, acho que é bem importante também. Se a gente não encontra esse suporte ali na nossa família, porque está todo mundo impactado, esses grupos podem ser um suporte importante. com certeza, muito legal. Aí, outra pergunta que eu achei muito interessante é da Nathalie Massanário Neis. E ela perguntou: como lidar com a constante possibilidade da morte?
Nossa, A essa pergunta. pergunta que não quer calar, né, Nathalie? Nossa. Como lidar? Nossa, olha, eu leio muito sobre esses temas, né? Eu gosto bastante, tenho refletido bastante. Como lidar com a morte? Vivendo da melhor forma possível. Vivendo cada dia, assim, né? Que eu falei, é muito importante a gente ter metas de médio e longo prazo. Ah, isso eu vou fazer quando eu tiver uma certa idade, ou então quando eu aposentar, quando os meus filhos crescerem. Ok, mas tendo metas também no dia a dia, né? Esses livros que falam bastante sobre arrependimentos de pessoas que descobrem que estão com uma doença terminal, por exemplo, mostram que elas sofrem mais quando elas têm essa sensação de que não aproveitaram o tempo delas como elas deveriam. Que às vezes se ocuparam muito em agradar as outras pessoas ou achar que tinha tanta coisa para fazer, atividade mesmo, né? Cada vez mais a gente é sobrecarregado pelas nossas atividades profissionais, acadêmicas, nossos papéis como família, amigo, enfim. Mas se no meio disso tudo a gente tem essa sensação de que está aproveitando cada dia, e aí para cada um vai ter um significado, né? Seja tendo tempo de qualidade com a sua família, que não necessariamente tem a ver com tempo de relógio, mas um tempo que você sinta que está presente ali. Seja fazendo alguma atividade voluntária, seja como a gente estudando, né? Passando às vezes uma semana em imersão e achando aquilo maravilhoso, aquela sensação de que está vivendo. Seja como for, eu acho que essa é a melhor forma de lidar com a morte. É você ter a sensação de que você viveu o melhor que você podia a cada dia. E aí não tem arrependimento. Em relação, quando a gente perde alguém também, quando tem essa sensação de que você viveu tudo que você queria, que você conseguiu demonstrar para aquela pessoa o quanto ela era importante, também talvez seja mais fácil o processo de luto. Muito bem. Outra dúvida que surgiu é: as crianças devem participar de velórios? Então, os estudos dizem que sim, vai depender bastante da idade da criança também, mas não é assim, precisa ser muito grande, não é isso não. É você conversar com ela para saber qual a compreensão que ela tem. A gente até fez uma live sobre isso também lá no Instituto Vitaleri, e a Karen trouxe uma história, por isso que eu lembrei, porque ela falou assim, que quando ela era criança, ela foi para um velório, só que os pais não falaram para ela como seria. Então, Nossa. era o velório de uma criança. Então, chegar naquele ambiente com todo mundo chorando, né? Aquele cheiro que é forte de flores. Então, ela lembrava muito dessas coisas. Então, para a criança, às vezes é explicar o que é o velório, né? Que a pessoa vai estar ali numa caixa, num caixão no meio da sala, que ela vai estar como se estivesse dormindo, que as pessoas em volta estarão chorando, mas que se ela quiser se despedir, ela pode ir. E dependendo da idade, não precisa a criança ficar o tempo todo do velório, sabe? Às vezes, para se despedir de um ente querido, vá lá ver o que é, né? Se despede de alguma forma e sai. Varia bastante, mas os estudos dizem que isso é importante também para a criança. E depois disso também estar aberto para conversar com ela sobre isso, né? O que ela achou, se em outro momento ela vier fazer algum tipo de pergunta. E a gente não precisa ter todas as respostas. Como eu falei, eu acho que às vezes é uma resistência maior, uma dificuldade do adulto de conversar com a criança, né? Mas quando a gente não tem o que dizer, falar também, nossa, isso também não sei. Mas aí você pode dizer o que você sente, mas eu também sinto saudade, por exemplo. Eu também às vezes choro. Quando você quiser, você pode fazer um desenho, você pode escrever uma carta, ou a gente pode conversar sobre isso, dar um abraço, né? Se estiver ali perto, enfim. Acho que são formas da gente lidar como a gente deveria lidar com qualquer tipo de perda, na verdade, falando abertamente. Muito legal. Ótima dica, Lu. A Marcela Long perguntou: como manejar o sentimento de não ter tido tempo para se despedir pensando no momento atual? Acho que a gente falou um pouco disso, né? Mas se você quiser complementar de alguma forma. Sabe que às vezes na terapia acontece isso, né? E nem precisa ser nesse momento atual, mas como a gente falou, essa crença às vezes de que a gente vai ter todo o tempo para viver o que a gente quer viver, e às vezes essa sensação que vem, por mais que a gente estivesse presente, de querer ter tido mais uma oportunidade de ver aquela pessoa. Existem algumas técnicas também na terapia comportamental, como por exemplo, você pode escrever uma carta de despedida para essa pessoa.
né? Tem que ver qual momento que você acha que você está preparado, ou às vezes ali com o suporte de um terapeuta também, porque não é tão simples, mas talvez ali você consiga expressar, consiga de alguma forma, né, sentir que você disse o que você queria dizer, se despedir de alguma forma. E em alguns casos até é sugerido que depois a pessoa escreva uma carta como se fosse esse ente querido também respondendo, sabe? De alguma forma é tentar dar um sentido novo. Então, acho que de repente pode ser uma possibilidade também, né? Ou, como eu falei, de tentar fazer também uma caixa de memórias, né? Eu tinha falado do kit de esperança, mas criar alguma coisa para você represente um tipo de homenagem, de despedida desse seu ente querido. Porque isso independe, na verdade, da gente estar perto ou não. É uma coisa que acontece dentro da gente, né? Com certeza. Adorei esse exemplo da carta, eu não sabia disso. É. Muito interessante. Pois é, não é fácil, é como eu falei, às vezes a pessoa precisa de um tempo, né, para fazer. Mas eu acho que é alguma forma da gente conseguir organizar, né? A gente na TCC usa muito essas tarefas escritas, e eu acho que é trazer sentido mesmo, você conseguir falar o que você gostaria para aquela pessoa, você se despedir, né? De repente fazer algum ritual com isso, depois ritual no sentido terapêutico, né? Ritual fica parecendo uma coisa ritual. Mas de talvez levar isso para algum lugar que para você passe uma ideia de paz, por exemplo, um lugar que aquela pessoa gostava, tantas formas, né? Isso depois, quando a gente puder sair. Agora não, gente. Agora, mas tem pessoas. Agora não dá para sair para lugar nenhum. Mas, de repente, sei lá, ouvir uma música, sabe, que lembre, que passe a significar ali a relação de vocês, essa despedida. Acho mesmo que é tentar usar a criatividade e ver aquilo que faz sentido para cada um. Não existem receitas, né? Mas aquilo que às vezes toca a gente, como eu te falei, para mim foi um texto, uma crônica tão simples, mas que naquele momento conseguiu fazer com que eu me reorganizasse. Perfeito. O Ricardo P. Mate pergunta: a espiritualidade da pessoa ajuda na elaboração do luto? Então, a gente tem dois lados dessa questão, né? Para a maioria das pessoas traz um conforto, sim, né? Como eu falei, pode ser essa ideia de que agora ela está num lugar melhor, que agora ela não sofre mais, ou de sentir que em algum momento vão se reencontrar, né? Para outras pessoas, principalmente quando foi um processo de adoecimento, por exemplo, e essa pessoa que hoje está enlutada pediu muito, rezou muito, acreditou muito que a cura viria, pode ser que seja um momento ali de revolta, de colocar em dúvida suas próprias crenças, né? Então não tem muita receita pronta, não. Vai variar muito de qual significado que cada um vai dar para esse evento e para sua relação com a espiritualidade. De forma geral, eu acho que ajuda. Por exemplo, no grupo de enlutados por suicídio, uma coisa que a gente vê assim de forma comum é mesmo aquelas pessoas que não tinham uma religião espiritualista antes, procurarem, por exemplo, cartas psicografadas dos seus entes queridos, né? Que é uma forma de tentar manter algumas respostas, ou saber que aquela pessoa está bem. Então, vai variar bastante de pessoa para pessoa. Então, quando é uma crença, né, uma coisa que a pessoa acredita, por exemplo, na vida após a morte. Sim, pode ajudar. Pode ajudar. Legal. Pode ajudar, mas aí também tem que ver qual o significado. Mesmo nisso pode ser ruim. Eu tive um caso já assim. Porque aí a pessoa pode acreditar que, bom, se ela está em algum lugar e a gente vai se reencontrar, por que não se reencontrar logo? E aí ela tem até algumas ideações suicidas. Então, por isso que eu digo, vai variar muito de pessoa para pessoa. Nada e se a gente está regra. pensando aqui, como a gente está pensando aqui, por exemplo, no manejo como terapeuta, é importante a gente perceber qual o significado que tem para aquela pessoa. E não achar que sempre vai ser um fator de proteção, um fator positivo, né? Porque de repente não é. Muito importante. Um alerta. Sim. Semiotic Cidiris, não sei falar direito o nome deste usuário. Tenho parentes que não querem conversar direito devido ao luto. Como faço para ajudar? Então, existem algumas pessoas que vão ter mesmo uma dificuldade, né? E a gente tem que respeitar, porque quais são aí os significados que são construídos ao longo da vida, como a gente falou das crenças, não é de uma experiência só, mas às vezes modelo familiar,
às vezes, essa dificuldade de entrar em contato com o tema e começar a pensar, nossa, como vai ser se eu perder alguém querido? Aquela coisa, né, que as pessoas estão conversando, ah, você prefere ser enterrado ou cremado? Não, não fala nisso, porque isso atrai. Mas falando ou não, todo mundo vai morrer um dia, né? As pessoas que não De querem hora. falar. É, pois é, se não falar, não morre. Não é bem assim. Mas eu acho que, assim, diante de uma perda, tentar se aproximar, mostrar que está à disposição, talvez indicar algum tipo de livro que aborde esses temas, né? A gente tem muita coisa bacana hoje na internet também, cartilhas sobre luto, vídeos, né? No Vitaleri a gente tem muitos, tem o Quatro Estações, tem tantas referências legais. Às vezes dá um texto simples ou uma história de alguém que passou por uma perda, já pode sensibilizar essa pessoa de uma forma diferente. E talvez ela precise de um tempo maior para estar preparada para falar sobre isso também. Não necessariamente é ruim. Mas eu acho que em algum momento, quando a gente faz esse exercício, eu acho que a gente ganha muito mais do que perde, né? Com certeza. Vamos para a próxima pergunta. Tem bastante. O Eita. Ricardo Temati perguntou: luto em casos onde existe processos criminais em aberto e ausência de corpos, ter essa situação de impunidade pode complicar o luto? Pode citar algum Ah, ator que fala sobre esse tema? Por exemplo, o que aconteceu em Brumadinho. uhum. Muito boa essa Olha, pergunta. muito boa mesmo, todas, né? Todas. Eu não consigo pensar agora num autor específico, mas com certeza tem. Esses sites mesmo que eu falei, do Quatro Estações, do Vamos Falar sobre Luto, deve ter. Mas qualquer situação assim que não foi fechada, parece que dificulta o processo de luto, de começar de verdade. Fico pensando nisso. Quando tem um responsável que a gente vê que ainda não foi responsabilizado mesmo pelo que aconteceu, dá uma sensação de injustiça que faz com que as pessoas às vezes não consigam apenas assim lutar, mas elas têm a sensação de que tem que continuar tendo forças para lutar por aquilo que é justo, para depois se permitirem lutar. Fico pensando também em casos de pessoas desaparecidas, né? Porque assim, luto, mas ao mesmo tempo você não se luta porque você fica na expectativa de que um dia essa pessoa pode aparecer de novo. Então não tem esse processo de luto como o outro. Fica Porque aberto, né? pois é, porque ele é diferente, justamente. Não tem assim, houve um final e a partir de agora eu tenho que me adaptar para a minha realidade sem essa pessoa. Houve um final, eu não sei o que aconteceu, mas amanhã pode ser que volte. E fica esse misto de esperança e desesperança que é muito desorganizador. Então, eu acho que sim, esses podem ser fatores complicadores, assim como mortes violentas, mortes de, assim, aqui no Brasil a gente acha muito estranho quando morre criança, adolescente, né? Parece que se for idoso está naturalizado, mas de outras idades não. E sempre é difícil, mas para a nossa sociedade, quando morre uma criança, tem aquela coisa de que tinha toda a vida pela frente. Qual era o papel dessa pessoa também, né? Diferente o luto de uma mãe, o luto de um irmão, enfim, mas todas as perdas são significativas. E aí os fatores que estão em volta vão alterar também. Pode ser que tenha a perda de uma mãe e ali ela tem 5 filhos, cada um vai lidar com o luto de uma forma. E não necessariamente quer dizer que um está sofrendo mais ou menos que o outro. São as formas com que cada um vai conseguir expressar e lidar com essa perda. Agora, a próxima pergunta. O psicólogo Sidney 1. Conheço uma criança que perdeu o pai há alguns anos e ela fica querendo ir no túmulo conversar com o pai. Eu acredito que isso não está saudável. O que você acha? Uhum. Precisa ver qual a idade da criança, né? Porque assim, as crianças que têm, né, menos idade, elas têm muito essa coisa do concreto. Então pode ser que ela acredite mesmo que o pai está naquele lugar e que aquele lugar é onde eu consigo ter acesso. Da mesma forma, precisa saber qual foi a representação de morte que ela teve, como é que a família conversou sobre isso, né? Se ela tem outras formas de falar sobre isso que não seja ali no túmulo do pai, se ela de repente está em acompanhamento ou não, se ela consegue expressar isso de outras formas, então varia bastante. Eu acho que às vezes, em alguns processos, já vi até de adultos também, onde eles precisam de um tempo com essa parte concreta da perda para conseguir elaborar o luto. Então, às vezes é comum mesmo, por exemplo, nos primeiros meses ou no primeiro ano, visitas mais frequentes, porque é uma forma de tentar ali se aproximar e aos poucos ir conseguindo
se afastar um pouco, né, dessa perda. Então precisa ver esses fatores, assim, e conversar principalmente como foi contado sobre essa morte, quais são as crenças da família, né? Se já tentaram pensar em outras formas dela ter esse contato com o pai, porque às vezes, né, desenhando ali, escrevendo, ela pode mesmo em casa sentir que tem essa possibilidade de sentir que o pai está perto. Aqui ele respondeu que ela tem 5 anos. Ah, então ela é bem pequenininha mesmo, né? Então, e Sim, ela ela não está vai em fase de sozinha. desenvolvimento. Pode ter E ela havido. não vai sozinha para esse túmulo também, né? Vai com um adulto. Como é que é a referência dessa pessoa também em relação à morte? Né? Talvez ler esses livros. Tem um vídeo também no YouTube que é muito legal e é fácil, é voltado para crianças. É o dia em que o passarinho não cantou. E que aí fala de morte, é uma animação muito bonitinha, também de psicólogas do Quatro Estações. E de repente passar um vídeo como esse, conversar com a criança, né? Entender por que ela acha que tem que ir ali. Como eu falei, essa criança de 5 anos, ela não vai sozinha. Será que tem mais alguém que também tem essa necessidade de ir até esse túmulo, né? De Então, repente está refletindo, né? é, várias coisas para a gente pensar. Muito bem. A Luciana Regi Aventura perguntou: Luciana, qual a forma mais adequada de comunicar à pessoa do falecimento de seu ente querido? Nossa, né? Tem até cursos, né, Ale, de comunicação de más notícias, porque não é fácil mesmo. Tem que ter toda uma delicadeza. Eu tenho uma amiga muito querida, que é a Isabela Guedes, que é psicóloga também, e a gente fazia um curso há uns 2 anos, e ela falou assim: se você morrer, quem que vai avisar seu paciente que você morreu? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu também não. Então, e aí eu falei, como assim? É verdade, né? Quem vai avisar? Meus familiares também vão estar abalados. Como é que vão falar? Olha, não venha hoje para a sessão que ela morreu. Alguns vão saber pelo Facebook, sei lá. E eu acho que é justamente essa coisa de comunicar más notícias. Eu fico pensando para os profissionais de saúde que estão agora, sabe, vivenciando essa época da quarentena, com tantos casos, também desgastados, também vendo muitos colegas adoecerem. Como às vezes são eles que têm que dar esse tipo de notícia, sem terem também suporte e sem ter, às vezes, esse treinamento. Mas eu acho que é sempre sensibilidade, empatia, né? Não achar que a gente tem que dar essa notícia e no mesmo momento silenciar a dor, porque às vezes, né? Eu nem sei se é tão comum, mas antigamente, quando as pessoas iam dar uma notícia como essa, já iam com um calmante junto, né? Que era aquela Não coisa chora, de não chora agora. dá a notícia e já o calmante, porque é desorganizador para os outros também ver pessoas em sofrimento, ver pessoas desesperadas ou chorando. Mas eu acho que é assim, tentar ser o mais delicado possível, tentar se colocar no lugar do outro. Como é que você, né, acha que deveria ouvir uma notícia como essa? E se permitir estar junto da pessoa, mesmo quando não tem o que dizer. Acho que quando a gente tenta essa delicadeza assim, a gente não erra. E não se cobrar de ter respostas certas o tempo inteiro. Fico pensando, nós psicólogos, né? A gente ouve muito isso desde que a gente entra no curso de psicologia. Você fez a matrícula, a partir dali você tem que estar preparado para lidar com qualquer situação. Você nunca mais vai se estressar, não vai se desesperar, não vai ficar ansioso. Não, você é o equilíbrio em pessoa. Então, acho que às vezes os profissionais também acabam criando essa crença e não se permitindo estar presente de verdade com o outro. Dizer, não tenho respostas, mas eu entendo a sua dor e estou aqui. Acho que isso é o de melhor que a gente pode fazer, seja conversando com um amigo, um familiar ou com um paciente, né, no caso de profissionais. Sempre essa delicadeza. Acho que é o melhor que a gente pode fazer. É o poder da frase, né? Estou aqui por você. Eu não Pois sei é, né? de todas as respostas, mas a gente está aqui. Não é? E tira um peso tão grande da gente, né? De às vezes se cobrar, de não, eu tenho que trazer uma reflexão agora que essa pessoa pare de chorar e que se sinta bem. É, tudo acho que tem a ver também com essa coisa do tabu da morte. A gente não pode chorar, a gente não pode demonstrar sofrimento, só que as pessoas continuam sentindo. E aí ou elas vão se fechar, ou então não vão conseguir lidar com isso. Com certeza. Olha, tá acabando o nosso tempo, mas eu Ai, acho que que dá pena. tempo de mais uma pergunta, de forma mais rápida. Vamos, breve.
Deixa eu escolher uma aqui. Escolha, sorteia aí, Ale. Olha, esse aqui é um pouco... Hum. Tá. O Eros Scholar perguntou. Uma mãe que passa pelo luto... ele tá com bastante pergunta. Que passa pelo luto de um filho pode acabar vendo o filho mais novo como uma forma de substituição daquele que foi perdido? Isso acontece um pouco com um amigo. Queria saber como posso ajudar. Às vezes acontece. É como a gente falou, né? Pode acontecer de todas as formas. Pode até se tornar mais preocupada em relação a ter medo de perder esse filho também. Como ajudar? Precisa ver se tem espaço para conversar com essa pessoa, saber quanto tempo faz essa perda também, se ela teve algum tipo de suporte, né? Mas quase sempre é um mecanismo mesmo que mostra uma dificuldade para lidar com essa perda. Tem mais uma que surgiu. Tudo bem se a gente responder? Claro! Então vamos lá, tem 5 minutos. Ah, tem muito tempo. Não participar é a Nairan Oliveira. Beijo para Mariana. Não participar do velório prejudica o processo de luto, mesmo que seja por opção, não participar. Isso é importante, porque muita gente não gosta de velório. Não, então, como a gente falou, né? Para a criança também, é você dar essa opção. O que não pode é o adulto já dizer, não, não vai, não está acontecendo nada. Uhum. Não, depende de qual o significado, sabe? De repente, ali na hora que eu estaria no velório, eu vou estar num lugar que para mim faz sentido e vou estar pensando nessa pessoa querida. Vou estar me despedindo dela da minha maneira. Então, não tem problema, né? Não tem regra. Se você está se sentindo... não vou dizer bem. Mas se faz sentido isso para você, esse outro tipo de despedida, aquelas pessoas que falam, eu não quero ter essa lembrança da pessoa. Uhum. Se isso for de uma forma saudável, ok. Precisa ver se não é uma defesa, sabe? Aquela coisa de não vou ver e aí depois eu fico com a impressão de que aquilo não aconteceu. Uhum. Mas se é assim, eu quero estar em outro lugar, eu vou estar pensando nela, mas eu não quero estar no velório, ok também. Mas só que os estudos dizem que passar por algum tipo de processo assim de despedida é importante. Pode ser o seu ou pode ser esse coletivo. Muito bem. E também não precisa ser no velório, né? Esse processo. Não. Não, Pois é. Se é muito abusivo. Se é um amigo, por exemplo, a gente pode fazer uma reunião pelo Zoom hoje e se despedir, compartilhar histórias, chorar junto, dar risada junto. Porque a gente não vai lembrar só dos momentos ruins, mas do quanto aquela pessoa também, né, participou de momentos felizes. A gente pode, por exemplo, escolher trechos de algum texto para ler em homenagem a essa pessoa coletivamente. Pode ser tanta coisa. Então, ótimo jeito de encerrar a live, pensando nos momentos bons. Muito obrigada, Lu, pela sua presença aqui com a gente. Na segunda live da LIPCC, a Liga de Terapias Cognitivo-Comportamentais da USP de Ribeirão Preto. Ai, que lindo. Eu agradeço muito pelo convite. Alê, você sabe que você é muito querida para mim. Adorei as perguntas, todos que participaram. Um beijo para a Bia de novo e um beijo para todo mundo. E muita força, né? E como eu falei, que a gente pense na vida também. Né? A morte traz muita vida, traz sentido. Que a gente viva da melhor forma possível, cada um dos nossos dias. Que bom que é recíproco. Você é uma querida para mim também. Eu que agradeço, gente. Lembrando que essa live vai ficar salva, tá? Ela fica gravada por um dia no Stories e depois a gente vai postar no nosso IGTV. Então, se você tiver alguém que você acha que se beneficiaria com esse conteúdo, manda para essa pessoa e até mais. Tchau, pessoal. Tchau, Lu. Beijo. Beijo, Ale. Até mais. Até.